Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da fé, imediatamente o pensamento das pessoas remete à religião. É ou não é? Quando fala de fé, é a religião A, religião B. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós falamos de fé, nós falamos de atitude. Atitude que é uma obediência à palavra de Deus, obediência à inspiração de Deus. Eu quero que você saiba por que nós estamos aplicando o vale da decisão. O vale da decisão. O que é o vale da decisão? Vocês já ouviram falar? Pois bem, presta bastante atenção, porque ele dá a ideia de como Deus age. Ele dá a ideia de como Deus age. E de como Deus espera de nós também para agir. Então, o milagre que você quer, qualquer que seja o milagre, seja econômico, familiar, seja de saúde, qualquer tipo de milagre, qualquer resposta de Deus, depende de duas pessoas. Depende de você, primeiro, da sua atitude, e depende de Deus. Mais ninguém. Compreende o que eu estou falando? O que tem isso a ver com religião? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Você que tem filho, você que tem um filho, o que você faz com o seu filho? Qual é a nossa atitude em relação aos nossos filhos? Quando os filhos nascem, quando está na idade escolar, o que a gente faz? Dentro das nossas condições, nós os encaminhamos para a escola melhor que nós podemos. É ou não é? Não é verdade? Por quê? Por quê? Porque na sua cabeça diz o seguinte: se o meu filho estudar numa escola melhor, ele vai ter uma melhor educação, ele vai ser mais experiente, ele vai ser mais inteligente, ele vai ser mais capaz. É ou não é? Isso é uma questão lógica. A mesma coisa se diz a fé. A fé é exatamente assim. Quando Deus nos dá a fé, Ele nos dá a fé na sua palavra. A fé não é colocada no pastor, na igreja, nas pessoas. A fé é colocada na palavra dele. Quando você tem a instrução da palavra dele e você aplica, pronto, você obedece, você vai ver o milagre na sua vida. Amém? Não é como passe de mágica. Você orou, ó Deus, me abençoa, pronto, vai acontecer mágica. Não, não é assim. Não é assim.
nós vemos aqui na Bíblia exatamente o ensinamento de como Deus trabalha. Olha só, a Bíblia fala do vale da decisão que nós estamos falando. O que significa o vale da decisão? Qual o significado do vale da decisão? Basicamente, vale da decisão significa o lugar onde o Senhor, Deus, julga. Amém? É o lugar onde Deus julga, onde Ele vai fazer juízo. Então nós tivemos a primeira história do vale da decisão na época do rei Jeosafá. Jeosafá era um homem temente a Deus, um homem que temia a Deus, diferente dos outros reis que o precederam. E o que aconteceu naquela altura? Aconteceu que os inimigos de Israel, ou os inimigos de Jerusalém, de Judá, se reuniram contra Jeosafá, contra o reino de Judá. Aí diz o texto assim, olha só, aconteceu que os inimigos de Judá vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Quantas vezes você ou nós recebemos notícias dessa natureza? Sim ou não? Quantas vezes você está bem espiritualmente, emocionalmente falando, e de repente vem uma pessoa e traz uma notícia cruel, hein? Olha, você vai ser mandado embora, você vai perder o emprego, a empresa faliu, olha, o governo vai impor restrições, etc. Quantas vezes nós recebemos notícias ruins? E naquela altura eram os inimigos, muito mais fortes, poderosos do que o próprio reino de Judá, que era pequeno. Aí diz o texto sagrado, a gente tem que aprender com eles. Se a gente quer ver os mesmos milagres que aconteceram no passado, nós temos que aplicar as mesmas atitudes que eles fizeram. Sim ou não? Então, quando Jeosafá ouviu aquilo, ele temeu, diz o texto. Então Jeosafá temeu. E o que ele fez? Ele temeu, como todos nós tememos. Isso é uma coisa comum quando recebemos uma notícia ruim. O que nós fazemos? Cada um tem uma atitude, é ou não é? A quem eu vou recorrer? Então, Jeosafá temeu. E qual foi a atitude de Jeosafá? Diz o texto, ele se pôs a buscar o Senhor. Amém? Ele se pôs a buscar o Senhor. Porque à sua volta não havia como buscar ajuda, depender de alguém. Então ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em Judá. Olha só, um rei, imagine o Trump, está vivendo problemas aí, imagine os presidentes que estão vivendo problemas nos seus respectivos países. Eles estão preocupados com a política, é ou não é? Com a economia, é ou não é? Estão preocupados na defesa, é ou não é? Mas Jeosafá, o que fez? Ele se predispôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Isso é coisa de religiosos. Ele deu uma de líder religioso, de pastor. Ele fez uma coisa que normalmente os reis não fazem, que é o que algumas pessoas fazem quando se veem apertadas. Não todas as pessoas,
mas as pessoas que temem a Deus. Amém? Amém. Só quem teme a Deus, só quem tem fé em Deus, recorre para Ele, ou não é? Foi isso que aconteceu. E então, ele apregoou um jejum em todo o Judá, e se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades vieram para buscar o Senhor. Quer dizer, todo mundo se uniu. Todo o povo de Judá se uniu, porque todo o povo estava passando aperto. Iria morrer. E então, depois que ele apregou o jejum, qual foi a sua atitude? Clamor. Não foi oração. Clamor. Quando eles apregoaram o jejum, que é um sacrifício pessoal, em seguida eles apregoaram o jejum. E dentre as suas palavras para com Deus, eu tenho aqui a oração muito bonita. Ele disse assim: ah, Senhor Deus de nossos pais. Deus de nossos pais. Quer dizer, Deus que fez coisas grandes na época de nossos pais. Nós podemos fazer isso ou não podemos? O Deus da Bíblia é o Deus de hoje. O que ele falou no passado, valeu no passado, vale no presente e vai valer no futuro. Vale para todas as gerações que creem. Quem não crê, paciência. Ó Senhor Deus de nossos pais. E então ele começa a falar, exaltar a Deus. E então ele diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Está cobrando de Deus o que ele havia feito no passado. Essa é a fé inteligente, a fé inteligente, a fé que pensa, que raciocina, que usa a cabeça. E então ele diz: eles, nossos pais, habitaram nesta terra que o Senhor nos deu, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: para que o santuário? Para que o santuário? O santuário é o altar. Para que o altar? Para que o santuário? Aí ele diz: edificaram-te nela, nessa terra, um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa do santuário e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Compreende o porquê da razão da igreja? Compreende agora a razão, quando nós falamos, inauguramos igrejas, é justamente para ter a casa de Deus, o altar de Deus, onde nós todos temos chance de resolvermos os nossos problemas. Nós temos altares como esse nos presídios no Brasil. Estamos abrindo muito mais. Em cada presídio no Brasil, nós vamos ter pelo menos um altar, para que os presos que estão aflitos, desesperados, tenham um lugar onde apresentem a sua fé no único e verdadeiro Deus. Amém? É claro, todos aceitam, todos vão no altar, todos sobem ao altar? Não, claro que não. Nem na época que Jesus fazia milagres, ressuscitando, curando, libertando as pessoas aflitas, nem naquela época muitos não creram. Não foi verdade? É ou não é? Tanto é que mataram Jesus. Ele era para ser considerado, não foi considerado, porque nem todos creem. Mas Deus, Ele abre o espaço, abre o altar, estabelece o altar, coloca o seu nome no altar através dos seus servos, para que aqueles que
recorrem ao altar, venham resolver os seus problemas, porque para você chegar no altar, primeiro você tem que ter fé. Ou não é? Primeiro você tem que crer. Se você crê, você sobe no altar. Se você não crê, você não sobe. Então isso depende de cada um de nós. Depende de cada um de vocês. E Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que Ele abre o altar para todos. Ele abre o altar para todos. Todos têm acesso ao altar. Na época dos profetas, havia o templo de Salomão, em que havia um véu. No tabernáculo havia um véu. E somente o sumo sacerdote, o principal sacerdote, podia subir no altar diante de Deus e falar e pedir pelo povo. Mas Jesus foi o véu rasgado na cruz para dar acesso a todas as pessoas. Quer dizer, o Senhor Jesus é justo. Amém? O véu foi rasgado, a porta está aberta, Jesus é a porta. Amém? Agora sobe quem crê. Quem não crê, o que vai fazer? Não se pode fazer nada. Quem crê, recebe a resposta. Ele diz assim: clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e nos livrarás. Aí diz assim: e todo o povo de Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo, todo o povo, sem exceção. Então, em seguida veio a resposta do Senhor. Muito forte a resposta. O Senhor, através do profeta, disse: não temeis nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, justamente no vale da decisão. Amanhã descereis contra eles e os achareis no fim do vale, diante do deserto. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais nem vos assusteis. Justamente o que acontecia com o rei de Judá, cheio de temor. Não temas. Não temas. Quando você tem o altar para resolver os seus problemas, não há o que temer. Quando nós temos o altar e temos acesso a ele, nós não temos que temer, porque o temor para com o problema, para com a notícia ruim, é que faz enfraquecer as pessoas. Amém? Quando a pessoa está com dúvida, ela é fraca, ela é débil. Não interessa se ela tem dinheiro, se ela tem educação, se ela tem a melhor educação do mundo. Não interessa. Não interessa se ela é qualquer um, ou mesmo um rei, ou um presidente. Quando ela está em dúvida, ela teme. E quando teme, ela é fraca contra o mal. Ela é fraca. Ela é débil. Mas quando ela recebe a palavra de Deus, dizendo: eu sou convosco, eu sou contigo. A peleja não é sua, mas minha. Vocês vão ver o livramento que eu vou lhes dar. Aí o que acontece? Ânimo, força, vigor. Amém, pessoal? Amém. Eu quero contar uma experiência pessoal que se deu justamente assim. De forma diferente, mas foi exatamente esse tipo de coisa. A igreja, quando começou, é uma igreja pequena como essa aqui. E uma senhora fez uma oferta, colocou as joias que tinha dentro do gasofilácio. O marido se sentiu prejudicado
e foi dar parte na polícia. Ora, quem fez aquilo foi a mulher dele. Ela era madura, ela era de idade, ela tinha idade para fazer. Mas ele achou por direito de fazer queixa na polícia. E então nasceu um processo contra nós. Primeiro processo que se deu contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Dentre muitos, dezenas deles, o primeiro. Então, eu saí de casa a pé, andando na rua e falando, meu Deus, poxa, isso não é justo. Mas a gente só quer ajudar as pessoas. E vinha esse processo. Eu era marinheiro de primeira viagem, nunca tinha enfrentado nenhum processo, você pode imaginar. Você sabe o que é? Eu estava apavorado. Mas eu vinha pela rua, andando, desesperado, aflito, pensamento, meu Deus. Eu ia para a igreja, para fazer reunião, à tarde. E a céu a pino, né? O sol a pino, melhor dizendo. No meio da rua, o Espírito Santo falou aqui dentro. A luta é grande, mas a vitória é certa. Acabou. Aquela palavra veio para me levantar e foi a melhor reunião que eu fiz com o pessoal, com o povo. Amém, pessoal? Quer dizer, a palavra de Deus dá ânimo, dá força, dá vigor, dá saúde para você enfrentar o inferno, descer no inferno e resolver os seus problemas. Amém, pessoal? Não importa, não há impossíveis para aquele que carrega consigo a garantia de que Deus é conosco. Vem aqui pra decidir, a minha vida tem que mudar. A inteligência me faz refletir, e eu nasci pra conquistar. Eu vou ouvir a voz de Deus, fazer a minha parte, provar a minha fé. Mas uma coisa eu não vou aceitar, que a minha vida continue assim. A revolta no meu peito se acendeu, tuas promessas de vitórias não envelheceram. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que vim buscar. Não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar, mas de uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar. Deus proverá na vida de quem perseverar, quem usar a fé nesse lugar, o impossível vai acontecer. Deus proverá na vida de quem perseverar, quem usar a fé nesse lugar, o impossível vai acontecer. A minha infância foi muito difícil, mudei de Minas Gerais para Goiás com 2 anos de idade e tive uma infância com muita dificuldade. Meu nome é Vanderlei, sou empresário. Meus pais adquiriram uma pequena propriedade, a gente vivia do que a gente produzia. Comecei a trabalhar na roça, vamos dizer assim, com 6 anos de idade e com muita dificuldade. Tudo que a gente fazia era para ajudar os nossos pais. Eu sou dos mais velhos, sou o quarto, da geração de 9 irmãos, e tudo era muito difícil. E nesse período eu morei de favor numa casa. Então assim, a gente era muito limitado, morava junto, alimentava mal. Um exemplo, se tinha a comida hoje, por exemplo, é frango, sempre tirava os melhores pedaços para as pessoas mais importantes da casa, a gente ficava em segundo plano. Isso machucava muito. Tive uma experiência com 16 para 17 anos, trabalhei numa padaria. O trabalho que eu enfrentei como faxineiro, lavando copo numa choperia, trabalhava até 2, 3 horas da manhã, tinha hora para começar, não tinha hora para parar. Tive um relacionamento de 11 anos, fracassado também, foi
uma decepção muito grande para mim, mas para chegar a realizar o sonho, eu via sem saída. Mas Deus permitiu, né, para que eu viesse a conhecer a Ele, a conhecer o altar, conhecer o caminho da fé, e isso foi muito importante para mim. Quando houve a entrega total, que eu tive aquele encontro realmente com Deus, a minha vida espiritual, aí sim, aí eu entendi. Quanto maior a entrega, maior o resultado. Quando Deus falou comigo para me abrir mão do meu trabalho e mergulhar 100% no altar, foi uma decisão muito importante, que foi aonde eu deixei de ser empregado e passei a ser patrão. O altar fez eu mudar meus pensamentos. Eu que era lavrador, fui garçom, vivia de gorjeta para ter o meu sustento. Eu conquistei a minha empresa, segmento supermercado. Eu comprei o primeiro imóvel, comprei o segundo imóvel, uma área de 1.000 metros quadrados, um investimento grande. Aos olhos humanos era assim, algo impossível, porque eu estava saindo de uma sociedade atual de menos de R$1 milhão, com 3 pessoas, para um investimento de quase 5 milhões. Muitos falavam para mim, não começa, mas a fé avivada, com aquela certeza que Deus era comigo, que ia dar certo, dentro de 1 ano e 3 meses nós inauguramos. Fizemos o supermercado melhor da cidade, hoje, no nosso segmento. Colocamos todas as instalações mais modernas que tem no país. Hoje buscamos o que foi de melhor. Tudo que eu preciso em benefício da empresa. A gente tem 4 carros da empresa de entrega, um caminhão recentemente que a gente adquiriu agora no valor de R$350 mil, que era um sonho para fechar toda a estrutura da empresa, que necessitava de dar o suporte para a empresa. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 70 funcionários na nossa responsabilidade. O altar me trouxe uma mulher de Deus de verdade. De garçom, não menosprezando, mas a ser um grande empresário reconhecido no segmento. O altar me trouxe uma vida espiritual completa. Hoje eu tenho um patrimônio avaliado em 5 milhões, tenho uma família abençoada, sou reconhecido na minha cidade, mas o mais importante é o espírito da fé que está dentro de mim. Esse é tudo, porque eu tenho certeza que se eu manter com esse espírito dentro de mim, eu vou muito mais longe. A reunião está nos seus momentos finais e há sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia, muitos estão a receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos e eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada. Na verdade, eu tinha muito preconceito da Igreja Universal pelos boatos que eu vinha escutando durante toda a minha vida, né?
sobre as difamações que eram feitas com o Bispo Macedo, todas as informações, as reportagens que eu via na televisão, degrinando a imagem dele, que ele roubava as pessoas, que ele brincava com a fé das pessoas, e que os pastores também, eles eram treinados para roubar as pessoas, que era uma igreja que só visava só o dinheiro, que eles enganavam as pessoas. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Na verdade, nunca passou na minha cabeça frequentar a Igreja Universal, porque eu era de uma outra religião, então eu tinha só essa ideia. Ele é ladrão e eu nunca vou frequentar esse tipo de igreja. Macedo foi cercado por policiais. E paralelo a todo esse preconceito, né, todas essas informações que a gente via sobre o bispo, a minha vida ela não era uma vida boa, não era uma vida normal. Na verdade, as pessoas que me olhavam achavam que eu tinha uma vida ótima. Por quê? Porque eu sou uma pessoa estudada, formada, tenho um bom emprego. Só que assim, eu era uma pessoa triste, eu só chorava, eu tinha depressão, eu tinha muita ansiedade, muito nervosismo e eu tinha pouca paciência. Às vezes eu queria até esganar os pacientes. Então eu sabia que isso não era uma coisa normal. E quando eu cheguei até a igreja, eu cheguei através de um convite de uma amiga e ela me convidou para ir numa reunião às 6 horas da manhã. Aí eu falei, quem vai na igreja às 6 horas da manhã? E aí eu aceitei e fui. A reunião ela foi muito marcante para mim, porque foi uma reunião no sábado de manhã, né? E foi onde eu percebi o agir da fé. Quando eu olhei o pastor pregando, eu falei, ele está estimulando a fé nas pessoas, totalmente diferente do que a gente via nos jornais. O pastor ele falou sobre dízimo e ofertas. Eu não entendia muito sobre isso, o que era dízimo e o que era oferta. Mas o que me chamou a atenção também foi o quê? Que na hora que ele estava falando do dízimo e da oferta, ele falou sobre a palavra de Deus. Não que o homem estava pedindo, mas sim sobre a palavra de Deus. O que a gente faz ali, a gente não estava fazendo para o homem, para o pastor, mas sim para Deus, porque ele era usado por Deus para passar a palavra. E depois, né, eu fui conferir, né, para ver se era verdade mesmo, o que estava escrito na palavra. E na palavra de Deus diz, né, Deus dízimos e as ofertas, né. Eu saí muito bem da reunião, saí, bem mais tranquila, com uma paz imensa e com vontade de voltar, na verdade, para a próxima. Quando vai ser a próxima que eu vou poder voltar? E o que eu tenho aprendido na Universal, com a palavra, tem sido uma coisa muito boa na minha vida, tanto profissionalmente como espiritualmente e pessoal também. Eu não sou mais nervosa, eu não quero mais esganar os pacientes, eu sou mais alegre, mais feliz. E o que eu escuto, a palavra mesmo de Deus, ela tem sido um manual na minha vida. Eu levo isso e tento passar isso para as pessoas que estão ao meu redor também, para que eu possa ajudar a salvar outras almas como eu fui salva. E para você que tem também esse preconceito que eu tinha, eu desafio você a vir a conhecer a Universal, a conhecer a palavra que esses pastores pregam pra gente. Porque, assim como você, eu também tinha esse preconceito e hoje eu digo para você, minha vida é guiada através da palavra que eu escuto na Universal. E eu tenho certeza, se você vir, você não vai se arrepender. Jesus vai mudar a sua vida assim como Ele mudou a minha. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé,
Esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que luta até o momento da fé chegar. Meu nome é Sueli, eu venho de uma família muito educada, onde minha mãe e meu pai sempre deu muita educação para mim e para meus irmãos. E por conta de más amizades, eu parti para o mundo das drogas, para bebida, cigarro. Me envolvi com as drogas quando eu tinha 11 anos de idade, com 12 anos de idade já era viciada. Com uns 13 anos, 14 anos eu já estava nas ruas caída. De início eu escondia. Só que com 15 anos, 16 anos, a minha mãe passando na rua, ela me viu caída. Na rua da minha casa. Ela me viu caída, ela achou que fosse um acidente, alguma coisa, só quando ela chegou, eu estava bêbada, drogada. E aí, daquele dia ali, eu não pude esconder mais. Eu me lancei, eu queria conhecer mais e mais e mais das drogas, da bebida. Eu já não tinha mais medo, não tinha mais respeito pela minha mãe. Eu já cheguei a agredir a minha mãe. Uma vez que eu estava bêbada e eu agredi a minha mãe fisicamente. Com 17 anos eu já me envolvi no tráfico, conheci uma pessoa no tráfico, fui mulher de traficante, traficava junto com ele, roubava junto com ele, aliciava menores, eu andava armada, eu andava com arma num bolso, droga no outro bolso. A gente construiu um império. Eram 2 bairros diferentes, onde todos os pontos de boca de fumo era meu e dessa pessoa que eu tinha esse relacionamento. O fato de eu andar armada, e se eu tivesse usado droga ou bêbada, eu apontava a arma para todo mundo. Eu queria matar, eu queria ver sangue, na verdade.
Eu tinha uma vontade muito grande de ver as pessoas implorarem pela vida delas. Eu não tinha medo de ninguém. Eu não tinha medo, era o contrário, as pessoas que tinham medo de mim. Eu estava em casa, do nada me vinha esse negócio na cabeça, vou sair para roubar. E aí eu falava com ele, vamos? Ele falava, vamos. Eu pegava a arma, ele pegava outra arma e a gente saía na rua. E aí vinha um negócio assim dentro de mim que eu falava, não, aquela pessoa ali vai ter que implorar pela vida dela. Eu queria celular, eu queria relógio, eu queria dinheiro, eu queria tênis, eu queria tudo. Quando a pessoa estava andando na rua, quando era para tomar um carro, eu queria o carro da pessoa. E se a pessoa tivesse cara de quem tinha dinheiro, a gente fazia um sequestro relâmpago ali na hora. Colocava a pessoa no porta-malas, saía com o carro andando para lá e para cá. Se tinha uma criança, eu ameaçava a criança para a pessoa me dar o que eu queria. Eu tinha costume de apavorar as pessoas. Eu batia, eu dava chutes, eu dava coronhadas. Só para ver o desespero da pessoa mesmo. Eu tinha uma mente criminosa. Eu tinha uma mente criminosa, eu tinha uma mente doentia. Às vezes eu acordava com gosto de sangue. Eu queria beber o sangue de alguém. Eu queria ver o sangue de alguém escorrendo. Infelizmente, eu já cheguei a arrancar dedo das pessoas. A gente já cheguei a amarrar em troncos de árvore para bater nas pessoas. E ninguém cobrava nada de mim, porque eu era mulher de um traficante importante. E é uma vida de adrenalina. Eu era mulher de traficante, mas eu sofria. Eu sofria porque tinha muitas traições. Eu era humilhada. E ele me agredia tanto verbalmente quanto fisicamente. Ele chegava em casa já assim, entrando com tudo, já chutando a porta. Ele me empurrava, ele me dava socos, ele me dava chute. E ele me agrediu. Eu fiquei com hematomas no rosto. Eu não saía de casa. Depois desse dia que ele me agrediu, eu não saía de casa. Até passar. Eu passava umas maquiagens assim. Mas eu não saía de casa, que era para ninguém ver. Não queria que ninguém visse justamente por causa do status que eu tinha ali de mulher traficante. Eu não queria que ninguém me visse daquela forma. Nesse dia que ele me agrediu, eu fui pra rua. Estava totalmente atordoada, assim, sem rumo. E nesse dia eu estava numa avenida e estavam muitos carros passando e eu entrei na frente de um carro. Eu entrei na frente do carro, o carro chegou, bateu em mim, me bateu, pegou nas minhas pernas, me jogou para longe. Eu lembrava da minha mãe. Eu lembrava muito da minha mãe, eu lembrava dos conselhos, eu lembrava de tudo isso, mas não era isso que eu queria. Eu lembrava da minha mãe, eu vi o rosto da minha mãe falando comigo. Todas as vezes que eu me encontrava com ela, que eu evitava encontrar com ela, já para ela não fazer perguntas da vida que eu estava vivendo, como que estava a minha vida. Então, às vezes que eu encontrava com ela, que ela me dava um conselho, eu não rebatia, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. E uma noite, eu junto com meu ex-marido, a gente perdeu uma quantidade de drogas. A gente era responsável, mas tinha uma pessoa acima da gente. Eles nos ameaçaram de morte, não queriam o dinheiro, eles não queriam que a gente trabalhasse dobrado ou triplicado para pagar aquela quantia. Eles simplesmente queriam tirar a minha vida e a vida do meu ex-marido. Era uma organização criminosa de São Paulo que nos ameaçou. Então, a partir daquele momento, eu senti medo e eu comecei a ficar oprimida. Uma opressão muito grande, uma depressão bateu em mim. E parecia que eu não ia sair mais. A partir daquele momento, eu acho que era o que faltava para eu ouvir a voz da minha mãe, que na verdade era a voz de Deus. Quando eu lembrava dela naqueles momentos que eu estava ali oprimida, dentro da minha própria casa, que eu não podia pôr o pé na rua, porque se eu colocasse e eles me vissem, eu morreria. Então eu comecei a lembrar das coisas que ela me falava. Eu comecei a lembrar dos conselhos. Eu lembrava da voz, a voz dela vinha no meu ouvido. E eu falei, chega. Eu falei, não posso mais viver desse jeito. E aí eu liguei para ela, porque eu não tive outra opção. Eu liguei para minha mãe. E eu liguei para ela, expliquei o que estava acontecendo. E naquela noite ela me deu um conselho que sua mãe consegue dar.
E ela falou para mim que eu achava que eu não tinha mais oportunidade, mas eu tinha. Ela falou, você acha que você não tem, mas você tem opção, você tem oportunidade, eu já falei para você, eu já mostrei para você, você tem. E eu enxerguei uma porta, que é a porta da Igreja Universal. Eu falei, minha mãe fala tanto, né, que a vida mudou, a vida da minha mãe mudou, a vida da minha família mudou, só eu que não enxergava. O meu primeiro dia na igreja, eu só chorava. A pregação no primeiro dia, ela caiu para mim como uma bomba. Era a verdade que eu precisava ouvir. Quando eu entrei na igreja, eu olhei para o altar e eu me vi com a vida transformada. Eu me vi lá em cima do altar com uma vida diferente. Então eu saí nesse primeiro dia da igreja já sentindo algo diferente. Eu vi que eu tinha outra oportunidade, que eu podia, minha vida estava lá em cima, só me esperando. A vida chega de ser humilhada, chega de apanhar, chega de ser ameaçada, chega das pessoas terem medo de mim. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Eu quero ser respeitada. Eu quero poder andar na rua de cabeça erguida, coisa que eu não fazia. Eu quero poder andar com a minha família. Eu quero poder andar. Eu quero Deus na minha vida. Eu tive que largar muitas coisas. Eu tinha status. Eu tive que deixar casa. Eu tive que deixar carro. Eu tive que deixar moto. Eu tive que deixar dinheiro. Eu deixei tudo aquilo. Eu sacrifiquei. Foi quando eu resolvi me batizar nas águas. E eu desci na igreja, eu fiquei lá na igreja, e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e aí o pastor apareceu. Aí, quando o pastor apareceu na minha frente, eu falei, pastor, quero me batizar nas águas. Aí ele olhou assim para mim, tem certeza? Eu falei, tenho, pastor, porque eu tô cansada de ser essa criatura que eu sou. Eu tô cansada de ser esse monstro, eu quero ser outra pessoa, eu quero nascer de novo. E aí ele foi lá, pegou o roupão, trouxe para mim, e ele me batizou. À tarde. E quando eu caí nas águas, eu levantei chorando outra pessoa. Tudo de ruim que eu fiz tanto para as pessoas quanto para mim ficou ali. Ele me deu um abraço e ele falou, agora é vida nova. Agora só depende de você. O primeiro passo você deu. E aí eu me troquei, fui para casa molhada. Eu falei, eu já andei de tantas formas na rua. Já andei bêbada, já andei drogada, já andei armada, o que tem andar molhada? E eu fui para casa, feliz. Eu cheguei em casa com um ar diferente. Eu entrei na minha casa, foi diferente. Me olharam diferente. E aquilo para mim foi uma felicidade muito grande. Porque eu sabia que naquele momento eu tinha recebido o perdão de verdade. O perdão de Deus. Eu pedi perdão para todas as pessoas, para todo mundo que eu fiz mal. E a partir daquele dia, eu falei, agora eu preciso saber quem é Jesus de verdade. Eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu só ouvia falar. Eu ainda não o tinha dentro. E eu ouvia falar e eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E o pastor falava do Espírito Santo, da importância de ter o Espírito Santo. Que só o Espírito Santo que trazia paz, que trazia felicidade, que trazia o sossego para a pessoa, que trazia o sossego para a sua alma, para a minha alma. E a minha alma precisava de sossego. Ela precisava sossegar. E num dia, na busca, eu me humilhei, eu caí de joelhos no chão, porque eu não queria mais nada. Eu só queria ter o Espírito Santo. Eu não queria mais nada. Não era apalpável, se fosse seria mais fácil, mas era o Espírito de Deus que eu queria. Eu senti que Ele entrou, que Ele já não estava mais aqui do meu lado e que Ele estava dentro. Eu chorava, eu sentia uma paz que eu já não sentia há muito tempo. E eu sorria, eu dava risada, conversando com Deus, eu dava risada. Buscando ali, na oração, eu dava risada assim. Não eram aquelas gargalhadas altas, né, claro, mas eu sorria falando com Deus. Dentro de mim era uma felicidade muito grande, inexplicável. Naquele momento que Ele entrou dentro de mim, eu sabia, eu tinha certeza de que a partir daquele momento ali eu seria feliz de verdade. Eu falei, eu não mereço.
Eu não mereço isso, eu não merecia. E mesmo assim, o Senhor veio. E mesmo assim o Senhor entrou. E mesmo assim o Senhor está dentro de mim, mesmo sabendo o quanto eu era falha, mesmo sabendo o quanto eu fui errada, mesmo sabendo que eu te dei as costas, mesmo sabendo que eu te neguei várias vezes. Ele entrou. E eu queria salvar. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria apresentar Jesus assim como ele me foi apresentado. Eu queria que as pessoas conhecessem o mesmo Deus que eu conheci. Eu queria levar vida para as pessoas, eu queria levar mudança para a vida das pessoas. Eu sentia, a partir daquele momento, eu senti uma necessidade muito grande de ganhar almas. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi quando eu conheci Jesus de verdade. Foi quando eu conheci a vida, foi quando eu sabia que não era o meu fim. Foi quando eu enxerguei que eu poderia ter uma vida diferente. Quando eu enxerguei uma porta aberta, que foi a porta da Igreja Universal, onde eu conheci Jesus de verdade. Hoje a minha vida é de felicidade. Hoje eu ando de cabeça erguida. Hoje eu entro nas comunidades para ganhar almas. Hoje eu sei o que é paz. Hoje a minha família está unida. Hoje eu agradeço a Deus porque eu tenho a minha família que lutaram por mim. Minha mãe lutou por mim. Então eu agradeço a Deus por ela. E hoje a minha casa só tem paz, felicidade, harmonia. Hoje o Espírito Santo na minha vida, ele é simplesmente tudo. Não posso viver sem o Espírito Santo. O que ele fez por mim ninguém faria. Ele foi a mão que estava estendida para mim o tempo todo e eu não via. E quando eu enxerguei, eu segurei e eu não vou soltar. Ele é meu tudo, é ele que me traz felicidade. Eu vou sempre ter um espaço para ele. Ele teve um espaço para mim. Ele teve misericórdia de mim. Ele na minha vida é tudo e eu sem ele sou nada. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Meu Pai amado e querido, eu sei que nós precisamos orar, eu sei que a gente tem que orar, porque a oração é a comunicação contigo, é o link com o Senhor. E quando nós deixamos de orar, nós enfraquecemos, porque deixamos de contactar contigo. Porém, eu sei, meu Pai, que há tempo de orar, há tempo de meditar na Tua palavra, há tempo de ler a Tua palavra, há tempo para tudo, mas há o tempo, meu Senhor, que nem o Senhor, nem ninguém pode fazer por nós. É o tempo de agir a fé que o Senhor tem colocado dentro de nós. Essa é a realidade. E o problema é que as pessoas indolentes, preguiçosas, gostam, não tem nem coragem, nem ânimo para orar, senão ficar pedindo oração. Ó, meu Pai, rasga a mente delas para que elas venham compreender que elas têm que usar a própria fé. Porque quando o Senhor manda tomar a enxada e fazer da enxada uma espada, isso leva tempo. Isso custa hora de trabalho. Isso custa suor. Mas também tem uma coisa, depois que a espada está pronta, então a pessoa tem condições de lutar
contra todo o mal. Oh, meu Deus, abre o entendimento dessa pessoa, porque a gente recebe a instrução tua, né? A gente recebe a orientação tua na tua palavra, a gente recebe a fé que vem da tua palavra, do teu espírito. Agora, se a gente não toma atitude, o que adianta então a nossa fé? O que adianta crer em ti? O que adianta crer na Bíblia? O que adianta ficar esperando e orando e continuar uma vida insossa, miserável, infeliz? Ó Espírito Santo, eu te peço, levanta o teu exército, o Senhor chama o fraco para ser forte. O Senhor diz para o fraco, seja forte. Quer dizer, tenha ânimo, tenha bom ânimo, levanta-te, não fique aí prostrado, não fique aí esperando, não fique aguardando, não fique aguardando uma mágica da minha parte. Toma atitude. Ó Espírito Santo, eu te peço então, desperta o teu exército vigoroso, valioso, o teu exército, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Meu Pai amado, desperta o teu povo em o nome do Senhor Jesus, agora mesmo, nesse instante. Eu te peço, eu só peço isso, que o Senhor venha despertar esse povo que está nos ouvindo, que está orando conosco, que está concordando conosco, que está disposto a mudar a vida através da fé que o Senhor lhes tem dado. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E os que creem, digam amém e vamos partir para frente em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos beber a água. Pelas vezes em que eu me perdi e você me achou, pelos erros que eu cometi e você perdoou, pelas vezes que me entristeci e você me alegrou, pelas lágrimas que derramei e você enxugou, eu te agradeço. Minha amiga, meu amigo, não adianta a gente querer, deixa eu ser honesto, franco com você, sincero, não adianta a gente querer ficar, ó Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, ó Senhor. Isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Deus só se agrada da gente quando a gente manifesta a fé. Quando a gente manifesta a fé, a gente manifesta a crença nele, dependência dele, que é o que agrada a ele. Então, não adianta você ficar aí orando comigo, esperando que o milagre aconteça, que caia de paraquedas na sua casa, que não vai cair mesmo, não vai cair na sua vida mesmo. Enquanto você não tomar atitude, enquanto você não se levantar, Deus não nos deu pernas para a gente ficar de papo para o ar, de pernas para o ar. Deus não nos deu mãos para a gente ficar de braço cruzado. Deus nos deu a fé para que nós possamos usá-la e tomar posse daquilo, das suas riquezas que nós temos direito. Então, nós não podemos ficar orando e ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Não, tem que acontecer, você tem que fazer, você tem que contribuir, você tem que fazer por onde para Deus mudar a sua situação, mudar essa situação. Então, é uma parceria, é uma aliança entre você e Deus e você, é assim que funciona. E eu posso falar isso para você, eu tenho autoridade para falar isso para você, para ensinar isso para você, porque eu vivenciei isso. Enquanto eu esperei pelos outros, eu fiquei expondo o dedo. Depois que eu tomei uma atitude, aí já era. Então você passa a confiar e depender exclusivamente no Todo-Poderoso. E aí as coisas acontecem. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te agradeço por esta chance